Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Muito bem, hoje é quinta-feira e o Papo de Esporte está começando por aqui. Nosso primeiro assunto é a Copa América. O Brasil venceu mais uma e segue com 100% de aproveitamento. A seleção brasileira sofreu para furar o bloqueio defensivo da Colômbia, mas conquistou a vitória por 2-1 em uma partida válida pela quarta rodada do Grupo B da Copa América. Após Luiz Dias abrir o placar no começo do confronto com um golaço de voleio, mesmo com ampla posse de bola, a seleção só conseguiu buscar um empate aos 32 do segundo tempo, com gol de Firmino, que saiu do banco de reservas. No entanto, quando o empate parecia encaminhado, Neymar cobrou um escanteio na medida e Casemiro mandou para o fundo da rede, de cabeça, no apagar das luzes. O resultado fez a seleção brasileira chegar ao 10º triunfo consecutivo no comando de Tite. Brasil 2, Colômbia 1, isso pelo Grupo B da Copa América. Na Eurocopa estão definidos os confrontos de oitavas de final, isso depois de uma grande fase de grupos. Próximo final de semana começam os duelos e tem no sábado Itália e Áustria em Wembley. A Bélgica joga contra Portugal e a França encara a Suíça. Tem também duelo entre Croácia e Espanha, Suécia e Ucrânia, um jogão entre Inglaterra e Alemanha. Tem também Holanda e República Tcheca e País de Gales contra a Dinamarca. Esses jogos acontecem entre o sábado, dia 26, e a terça-feira, dia 29. Falando sobre o mercado da bola, o Atlético Goianiense acertou a contratação do zagueiro Wesley, de 32 anos, que recentemente deixou o Vasco. Ele é irmão de Nathan Silva, outro zagueiro do Dragão, que inclusive fez o gol da vitória rubro-negra sobre o Fluminense ontem à noite. Nosso próximo assunto. O Wesley é aguardado em Goiânia para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Atlético. O experiente zagueiro defendeu clubes importantes como Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Coritiba, além do próprio Vasco. O zagueiro chega para o setor de maior destaque do time rubro-negro. O Atlético não sofreu gols em 20 dos 29 jogos que fez nessa temporada. Além de Éder e Nathan Silva, que formam a dupla de zaga titular, o elenco também conta com Oliveira e Michel. Agora sim, falando sobre o Brasileirão Série A, ontem o Flamengo venceu o Fortaleza por 2-1. Caiu a invencibilidade de 21 jogos do Fortaleza de Vojvoda. O São Paulo empatou em 2-2 com o Cuiabá e segue sem vencer na Série A. O Bragantino venceu mais uma, terceira seguida, 3-1 para cima do Palmeiras. E o Fluminense perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pelo Atlético Goianiense por 1-0, jogando em Goiânia. Nesta quinta tem América e Juventude, também Corinthians e Sport, Ceará e Atlético Mineiro, Chapecoense e Internacional, Grêmio e Santos e Bahia contra o Atlético Paranaense. Na tabela da Série A, por enquanto, a situação está assim. O líder é o Bragantino com 14 pontos. Atlético Paranaense tem 12, Fortaleza 11, Palmeiras, Atlético Goianiense e Mineiro 10. Flamengo e Fluminense têm 9 pontos cada um e o Bahia aparece com 8. Santos tem 7, Corinthians, Ceará, Internacional e Juventude com 5. O Sport tem 4 e o Cuiabá é o 16º colocado com 3 pontos. No Z4, a Chapecoense também tem 3, assim como o São Paulo. Nenhuma dessas 3 equipes que tem 3 pontos venceu ainda, assim como o América Mineiro, que só tem 1 ponto, e o Grêmio, que não pontuou ainda na Série A de 2021. Mais um destaque sobre a partida entre Flamengo e Fortaleza ontem. A cena não é inédita, mas a reação de Rogério Ceni, sim. Depois de passar por situações semelhantes com Gabriel e Gerson, o treinador do Flamengo viu Pedro reclamar bastante ao ser substituído no segundo tempo da vitória. O técnico deixou claro que não gostou da reação do jogador. Em entrevista coletiva, Ceni repreendeu a atitude de Pedro e citou que o mesmo teve a oportunidade de ser titular mesmo com a boa performance de Rodrigo Muniz, no período em que o atacante se recuperava de Covid. Questionado sobre o episódio, o técnico disse, abre aspas, fico triste, acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar.
não é da característica do Pedro, que é bom menino. Acho que essa coisa de seleção mexe com a cabeça do garoto. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol. Fecha aspas. Explicando o que aconteceu, ao deixar o campo aos 20 minutos da segunda etapa, Pedro não escondeu a irritação. Deu um bico em um copo d'água, socou o banco de reservas e jogou para longe sua caneleira. Por fim, vamos falar sobre a Série B, porque hoje é dia de clássico nacional. De passado glorioso, Cruzeiro e Vasco tentam se reerguer para voltarem à elite do futebol brasileiro. Os clubes se enfrentam às 9h30 da noite de hoje, no Mineirão. O Cruzeiro segue em fase complicada e vem de derrota na competição. No terceiro jogo, sob o comando do técnico Mozart, a equipe teve uma jornada desastrosa frente ao Operário. Em uma mesma jogada, teve o Everton expulso e sofreu um gol. Buscou o empate, mas levou outro gol, com direito a escorregão do goleiro Fábio. Passadas 5 rodadas, a Raposa soma apenas 4 pontos e figura na zona de rebaixamento. Após muita pressão em cima de Marcelo Cabo, provocada pela derrota em casa para o Avaí por 2-0 na quarta rodada, o Vasco se recuperou com vitória maiúscula no sábado. Novamente em São Januário, fez 3-0 no CRB e recolocou a equipe na primeira parte da tabela, com 7 pontos. A partida de hoje, então, é de bastante pressão, tanto para o Cruzeiro quanto para o Vasco, e promete fortes emoções. Amanhã é sexta e a gente volta a se encontrar aqui com o Papo de Esporte. Vamos repercutir esse jogo e muito mais. Para você, um forte abraço e até lá! Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas.